Muito bom dia, uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, podermos refletir um pouco à luz do Evangelho, da nossa doutrina espírita e reforçar, talvez dentro do assunto pelo qual a gente possa conversar, a importância dos pequenos recados que o João nos fez aqui hoje, né? Que na realidade eu acho que não são nem somente convites para ser um voluntário, nem somente convites para ajudar na casa espírita, ajudar na caridade, mas talvez um convite para conhecer e desenvolver melhor a si mesmo. Falo isso porque nós temos, eu por possuir também uma casa espírita, em Duartina, como o João disse. Agora eu moro em Bauru, tá? Ele falou que eu sou de Duartina, mas eu estou lá e cá. Mas nós sabemos a dificuldade que é para a instituição, não só as relações financeiras, como venda, trabalho do bazar, mas principalmente a parte humana, de voluntários, de pessoas que estejam ali comprometidas com algum trabalho, com alguma doação, com algum serviço que seja dentro da instituição. E a gente às vezes fica se perguntando ou esperando uma grande qualidade, uma obra muito grande, às vezes, para poder desenvolver, e deixa o tempo passar, esperando o tal momento perfeito para fazer as coisas, né? E diante das incertezas que a vida nos dá, referente ao nosso tempo de encarnação, por exemplo, quem sabe se esse momento perfeito que nós esperamos que amanhã venha, virá realmente. Então talvez deixamos passar grandes oportunidades de fazer aquilo que nos cabe hoje, de uma forma que podemos nos comprometer com o nosso desenvolvimento, esperando um momento ideal que pode não chegar, talvez. É normal que, principalmente pelo que eu faço, né, com o trabalho das cartas, as pessoas acreditam que o grande propósito, a grande proposta dentro da casa espírita é você se tornar um bom médium, né? E eu entendo que não. Eu justamente entendo que não, porque nem todas as pessoas, embora Kardec nos fale no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns, nem todas as pessoas elas possuem um formato de mediunidade que seja realmente para um trabalho intensivo com a própria mediunidade. Mas todos nós temos algum tipo de percepção, de sentido, de sentimento no coração, que serve também como um impulso da mediunidade para nos melhorar, para aprendermos mais sobre nós mesmos. Às vezes a gente pensa que a mediunidade, principalmente quando vamos na casa espírita, né, com alguma situação que nos acontece, um sentimento negativo, uma visão que possa ter tido, alguma voz que escutamos, um susto com algumas assombrações que a gente ouvia a avó contar, né? E vamos buscar a casa espírita, chega lá, a pessoa fala, você é médium, você precisa estudar, você precisa trabalhar. Vai desenvolver, né? Aí você fala, nossa, eu só vim aqui para tomar um passe e agora eu vou ter que conversar com gente que morreu. E eu penso que não é bem por aí, porque a mediunidade, ela não é uma sensibilidade ou um mecanismo só de conversar com pessoas que desencarnaram. Ela é uma senso-percepção do nosso corpo humano de energias. E quando a gente fala de energia, a própria vida desencarnada é uma energia. Então, óbvio que nós temos a percepção desses irmãos. Então, através dos seus pensamentos, da presença, da visão, seja lá qual for a nossa faculdade. Mas nós temos também a principal parte da mediunidade, mediúnica em cada um de nós, que ela é a intuição, que ela é a percepção de ambientes. Quando a gente chega aqui na casa, no Chico Xavier, por que a gente entra e parece que se sente bem, que está num lugar mais leve e amparado? Só pelo fato da nossa mente estar conectada a alguma coisa, hoje é o dia de ir na igreja, né? Hoje é o dia de eu estar melhor sintonizado? Exatamente. O dia de estar melhor sintonizado, a gente percebe aquilo que o ambiente nos entrega. E quando nós chegamos numa casa que produz caridade, que entrega a nós algum tipo de conhecimento, um desenvolvimento, seja lá o que for, automaticamente essa nossa sintonia faz com que a gente absorva as energias desse lugar. Quando a gente vai em alguns outros lugares,
ou perto de pessoas, e sente aquela energia mais densa, negativa talvez, ou entristecida, o que que é? Também é essa nossa senso-percepção energética, daquela energia, aquele campo que a pessoa está vibrando, e nós estamos absorvendo isso. Aí que entra a função do médium. Que a função do médium não é trazer um recado de alguém que desencarnou para fazer ela voltar a sorrir, ou falar alguma coisa para a vida dessa pessoa que a impressione e torne ela seu fã. Que a maioria das pessoas acha que mediunidade é isso, né? Mediunidade é você ter um campo desconhecido para ficar entregando coisas às pessoas o tempo inteiro, mas não é. A maior função da mediunidade é usar daquilo que a doutrina nos entrega para entregar ao próximo. O que que é? A doutrina espírita é a doutrina do quê? Vocês estão encarnados? A doutrina da consolação, não é? Não é o consolador prometido? Então, quando nós podemos oferecer isso às pessoas, nós estamos entregando a ela uma consolação. Então, você conversar com alguém, dar ouvido a alguém, fazer qualquer coisa que seja, é um desenvolvimento mediúnico. E daqui a pouco a gente vai chegar onde eu estou com as ideias aqui. Esse desenvolvimento mediúnico, essa aproximação entre os seres, eu acho que é o que Deus espera de nós, com essas percepções do nosso corpo. A gente, quando as instituições, eu vejo que durante muito tempo, ela começou a sequestrar a mediunidade, né? Como se a mediunidade fosse uma particularidade da doutrina espírita, da casa espírita e das instituições que utilizam dela para alguma função. Eu sei porque quando eu cheguei na casa espírita gritando com a mediunidade, eu era adolescente ainda, me disseram que eu tinha que fazer um curso. E eu morava em Duartim, o curso seria aqui em Bauru. Esse curso tinha uma duração de no mínimo 2 anos. Para depois eu começar a entender o que acontecia comigo, eles começarem a me ajudar realmente, né? Eu falei, não, mas a parte espiritual está me tumultuando agora. É você ir no hospital, o médico fala, volta daqui 2 anos que a gente vai te entregar o remédio. Ver se você é disciplinado, né? Então, vê o quanto que a gente está deixando de amparar as pessoas, porque nós temos casas espíritas hoje que tem um mundo de reunião mediúnica, tem um monte de trabalho mediúnico, desenvolvimento, estudo, são necessários? São. Mas não tem atendimento fraterno suficiente. Não tem acolhimento às pessoas o suficiente. Isso é um trabalho que a gente não tem a necessidade de fazer aqui dentro. Acho que aqui dentro nós temos obrigação, mas nós temos a necessidade de fazer isso no nosso dia a dia, onde nós vemos que cada dia mais as pessoas estão se tornando pessoas doentes, espiritualmente falando. As pessoas estão sem direção, sem esperança. Eu acho que esperança é a coisa mais importante que nós devemos manter, tanto que Emmanuel, nosso orientador, através de Chico Xavier, ele dizia que o maior mal que se pode fazer a alguém é tirar a esperança dessa pessoa. Então, qual seria o maior bem que se pode fazer a alguém? Devolver a esperança. Então, essa parte fraterna que as condições espirituais nos dão, né? Nos brindam, eu acho que é o maior bem que a mediunidade tem. Eu acho não, tenho certeza que é o maior proveito que nós podemos fazer daquilo que Deus espera de nós com a mediunidade. E outro dia uma pessoa veio falar comigo sobre as questões da mediunidade, e aí vem todo aquele milindre, né? Porque, como eu falei, o médium, quando ele está em busca de desenvolvimento, ele está em busca de produzir fenômenos. Ele esquece que ele tem que ajudar a gente. Ele quer produzir fenômenos, ele acha lindo. Quando o pessoal vai na sessão de psicografia, vai lá ver, nossa, quantas horas, você fica aí, aquela coisa maravilhosa. Eu queria ser médium também. Eu falo, não queria. Juro que você não queria. Porque é exigente. Demanda de uma disciplina de condicionamento pelo qual eu, Diego, não tenho. Eu me esforço para aquilo. As pessoas falam, isso é um ser de luz. Falo, não é. Tenta viver comigo, pergunta lá da onde eu vim, para onde eu estou aqui, que vocês vão ver que eu não sou um ser de luz. Mas eu me esforço para poder manter esse trabalho, para poder sustentar aquela energia, a vibração, a concentração, a disciplina, enquanto eu estou realizando ele. Então ali nós nos entregamos a quem? Ao próximo? Não, a mim.
A mediunidade, como eu estava falando, essa pessoa uma vez ela veio falar comigo, falar, eu participei de uma casa espírita, eu fiz um COEM, comecei um desenvolvimento mediúnico, e aí começou muitos milindres, começaram umas situações assim, mais constrangedoras dentro do grupo, e eu me afastei. Só que isso me causou um certo desconforto, e eu queria saber como é que a gente faz com isso. Eu falei, primeiramente, a gente tem que ter consciência de que a mediunidade não está na casa espírita, não está no grupo, não está em ninguém, está em nós. Então, se ela está em nós, a obrigação é de quem? Nem da casa, nem do grupo, nem de ninguém, a obrigação é nossa. E quando essa obrigação parte a ser nossa e a gente, por algum milindre, alguma mágoa, seja lá o que for, vaidade, abandona o estudo, a casa, o grupo, nós não abandonamos nem o estudo, nem a casa, nem o grupo, nós abandonamos a nós mesmos. Porque a mediunidade, eu vejo que hoje, com o entendimento que a gente tem sobre ela é uma energia que nos aproxima de Deus. Ela é uma força que nos mantém ligados ao Criador. Através da mediunidade, a gente tem um campo de intenções melhores. Nós temos uma gama assim, de energia que nos movimenta a querer fazer coisas boas o tempo todo. Desde que nós estejamos sintonizados a isso. Desde que a gente esteja disponível a isso. Jesus fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E às vezes a gente vê pessoas com um nível de mediunidade tão grande, e fazendo coisas, assim, atrocidades, na verdade. A gente fala, mas por quê? Será que a mediunidade dele é uma ferramenta do mal? Não, não existe nada feito para o mal. Lá no Livro dos Espíritos diz que Deus, sendo bom, perfeito e justo, ele jamais criaria artifícios, pessoas, lugares propícios e prontos somente para fazer o mal. Então o mal é o quê? O mal é a nossa ausência da prática do bem. E quando nós perdemos a sintonia e nos sintonizamos com essas vibrações inferiores, o que acontece conosco? Nós nos tornamos aí, como diria André Luiz, porta-vozes das trevas. Através das palavras, do comportamento, do abandono, da indiferença. São muitas condições que às vezes o nosso próprio coração não demanda disso, mas aceita fazer, se subordina a fazer. Quantas vezes vocês aqui estavam passando em algum lugar, seja num semáforo, seja saindo de um mercado, alguma coisa, e se dá com uma pessoa ali, pedindo, tentando vender alguma coisa, pedindo alguma ajuda financeira, e você pensa, se você está com dinheiro, aí você lembra que você tem alguma coisa ali que você pode disponibilizar, e mesmo assim fica quieto e continua andando e passa por aquela pessoa sem poder lhe ajudar, e fala, alguém vai ajudar. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu isso comigo agora, vindo para cá, por isso que eu estou contando. Eu parei num semáforo ali na Gustavo, lá perto daquele Bebê Batata, não sei que rua que é. Tinha uma senhora. Aí eu vi que ela arrumou umas sacolinhas, algumas coisas ali, pareciam uns panos de prato. Aí ela estava vindo na direção minha, eu estava parado no semáforo. E aí ela pegou, estava longe, e o semáforo abriu. E eu pensei, eu falei, vou esperar. Eu falei, não, vou embora. E fui. Por que eu saí, se eu poderia ter ajudado ela? Depois eu fiquei pensando, às vezes é só um sopro, um impulso que a espiritualidade que não quer auxiliar, que não quer desenvolver, que não quer fazer com que eu me aproxime do amor, me dá e eu aceito ser levado. Vamos lá no Livro dos Espíritos de novo. O quanto que os Espíritos nos influenciam? Resposta deles, muito mais do que você imagina. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha que pesado isso, que forte. Se for pelo lado ruim, né? Agora, se a gente deixasse dirigir pelo lado bom, seria maravilhoso. Mas a maioria das vezes a nossa sintonia, a nossa vigia, ela está tão enfraquecida, tão fragilizada, que a gente se deixa vulnerável a essas situações e vai
se levando, né? Então, existe um trecho do Livro dos Médiuns que eu acho muito interessante, como a gente está comentando sobre a mediunidade, quando começa a falar sobre essa influenciação dos espíritos sobre nós. E Kardec, ele conta uma história que aconteceu com ele. Estava ele e um outro médium que participava ali da codificação, num teatro, como nós estamos aqui, num salão assim, no auditório. E aí, um espírito chega a esse irmão e fala para Kardec, fala, ó, avisa ele que aquelas duas pessoas que estão sentadas lá no fundo vão se levantar e sair. Aí ele fala, olha, professor, tem um espírito dizendo aqui que aquelas duas senhoras que estão sentadas naquele lugar ali, naquelas fileiras, elas vão se levantar e sair do teatro. Kardec não entende, presta atenção, elas levantam e saem. Aí ele falou, mas por que ele fez isso? Aí a resposta foi, para você saber que eles são capazes de nos influenciar muito mais do que a gente imagina. Porque Kardec, quando ouviu aquela resposta vinda dos espíritos, ficou realmente indagado se aquilo seria uma verdade ou não. Então aquelas duas senhoras, sem motivo algum, se levantaram e saíram. Quem de nós, sem motivo algum, já fez alguma coisa que, se tivesse a oportunidade de parar e pensar e refletir, deixaria de fazer? A memória está ruim, né? Eu lembrei de várias hoje. Então, vê o quanto que é importante essa disciplina da mediunidade. E disciplina, vou lembrar lá do Emmanuel conversando com Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, na beira do lago, né, da cachoeira, onde Chico estava ali se sintonizando com as coisas naturais, e convoca Emmanuel, né, a aparecer, aquela cena do filme tão tradicional, e aí ele fala, se você realmente quer trabalhar, você vai precisar de 3 condições, né, de 3 virtudes. Aí fala, qual a primeira? Disciplina. A segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. E a gente pensa, por ter aquela ideia do Emmanuel Públio Lentz, um senador romano, que era rígido, que era durão, que o próprio Emmanuel, mentor de Chico, também era, então, que essas disciplinas fossem regras extremamente rígidas com ele. Eu falo que não era porque não ia combinar um ser puramente de amor, como Chico Xavier, com um mentor meio tirano. É a gente pensar a nossa relação com Deus, né? Como se a gente quisesse ser pessoas boas e ter um Deus para nos castigar. Então, Emmanuel também era puro amor. As suas sucessivas encarnações fez ele dar sintonia com Chico Xavier. E essa disciplina que ele pedia a Chico não era sobre rigidez, mas sim sobre uma constância na prática do bem. Quando a gente se coloca nessa condição de sermos disciplinados, nós mantemos um ritmo, né? Um hábito de fazer o bem. E o hábito, a partir do momento que a gente não tem essas virtudes, né? A gente deve se esforçar para ir fazer. Assim como eu falei, eu sou uma pessoa esforçada para fazer o que eu preciso fazer. A partir de um certo ponto, aquele esforço começa a se tornar um hábito. E um hábito no futuro vai se construir uma virtude, porque ela passa a ser natural. Então esse monte de projeto que o João mostrou para nós aqui, que tem aqui na casa, que nós temos a felicidade de ajudar neles também, são o quê? O primeiro passo para esse desenvolvimento nosso, pessoal, com a mediunidade. É o primeiro encontro com a nossa sintonia num nível mais elevado, fora da reunião. Então, quando a gente se coloca no voluntariado, no amor ao próximo, começa a se preocupar com a dificuldade de alguém, automaticamente quem vai nos associar no campo mediúnico são esses espíritos mais adiantados, mais felizes, que vão se entregar a nós nesse momento para vir aqui e aceitar um monte de coisa que dentro de casa a gente não aceita, né? Dentro de casa a gente está fazendo alguma coisa, alguém contraria, já vira um pé de rolo. Se alguém já fala alguma situação que a gente não gosta, né? Fala alguma palavra que a gente não gosta, a gente já levanta a voz e responde. Agora, dentro da casa espírita, eu nunca vi ninguém responder ninguém, gente. Pensa num lugar abençoado. As pessoas vêm aqui para fazer caridade, está tudo ótimo, tudo é obrigado, tudo é perdão, tudo não, fique à vontade, pode fazer você. Ah, esse jeito que você fez está ótimo, né? Agora, dentro de casa, a gente é diferente. Aqui a gente vem só para treinar. Fora daqui que a gente vai para viver. Então, o estudo, o conhecimento da mediunidade é um conhecimento de si mesmo. É uma prática pelo qual nós buscamos a nós mesmos, como eu vinha falando.
Então, se eu abandono a casa espírita, se eu abandono o estudo, se eu abandono a mediunidade, eu estou abandonando a mim. Automaticamente, vai me levar para uma situação onde eu começo a me desencontrar, a me perder. Por quê? Porque eu deixo parte da minha essência de lado. Deixo de dar importância a alguma coisa que é minha. É uma faculdade que é minha. Se a gente chegar aqui e falar assim, a partir de hoje eu vou abandonar as minhas pernas, a gente vai sentir falta delas? Vai, porque nós sabemos a utilidade, a ferramenta, a função que ela é como uma locomoção para nós. E se então nós entregamos essa senso-percepção nossa energética ao acaso ou deixamos de lado, vai faltar algo no nosso coração. E como eu tinha falado, a mediunidade é uma possibilidade de nós termos uma sintonia direta com Deus. Não que Deus não esteja conosco, mas nós muitas vezes não estamos com Ele. Então, quando a gente passa por processos de obsessão, de depressões, de desencontro, de aquela sensação de estar perdido, é esse afastamento nosso conosco mesmo, esse afastamento nosso com Deus. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá que fala, né, o que gera a tristeza às pessoas? O que gera as angústias? Ele fala, a distância de Deus. E Deus nos deu, através da oportunidade de sentirmos algo mais intenso, encurtar essa distância. Quando a gente busca Deus, por qual motivo é? A grande maioria das vezes. Para agradecer? Às vezes sim, né? Às vezes a gente lembra de Deus para agradecer. Mas 99% das vezes a gente lembra de Deus para pedir. E ou é para pedir facilidades, que a gente não quer se esforçar para ter, ou é para pedir livramentos, né? Com que a gente não tenha consciência do quanto é importante viver aquilo. Fala que a mediunidade, ela tem, essa relação nossa com Deus, ela tem 2 estágios, né? Um por coerência, porque para mim é coerente a hora que eu precisar de Deus pedir para Ele. É igual a hora que meu filho manda mensagem para mim, não fala nem bom dia, né? Fala, pai, manda um pix. A nossa conversa com Deus é mais ou menos essa, né? E até o ponto de ela se tornar uma atração por consciência. Consciência vai ser a hora que eu entender que eu necessito realmente dessa energia na minha vida. E não com princípios religiosos, mas como essa energia realmente que nos movimenta, que nos cura, que nos transforma. Falo que, se a gente for analisar, existe não sei se acho que é um conto budista, que um discípulo chega próximo ao seu mestre e fala, olha, eu quero melhorar, eu quero me aproximar com Deus, eu quero realmente me transformar. E aí o mestre sentia que aquilo ali era só fruto de um ego, de uma vaidade, assim, não algo realmente verdadeiro. Aí ele fala, tudo bem, vem cá. Aí eles vão até o leito de um rio, ele entra com o discípulo no rio, cata a cabeça dele e afunda, e segura. Aí o discípulo começou a se debater, aí quando arranca a cabeça dele para fora, ele fala assim, por que você estava tão desesperado? Ele falou, porque você está me afogando. Ele falou, tá, mas enquanto você estava lá embaixo, você deu fato do quê? Foi falta de ar. Ele falou, exatamente isso. É na escassez que nós damos valor àquilo que nós realmente precisamos. Então, quando você realmente quiser buscar a Deus, encontrar a Deus por esse motivo, você me procure novamente. Olha que lição profunda. É na escassez, normalmente, que a gente busca a Deus. Então, quando as provações chegam na nossa vida, quando aquele vazio existencial nos chega por algum motivo, seja lá qual for, normalmente é por doença, é por luto, é por perdas, por dificuldades assim na nossa vida aqui de seguir. E eu sempre falo que essas dificuldades, elas não estão nos punindo, elas não estão nos devolvendo coisas kármicas. A grande maioria das vezes elas estão apenas iluminando pontos em nós que precisam ser enxergados por nós mesmos. Por nós mesmos. A nossa vida, às vezes, ela está tão focada em outra situação,
ela está tão dispersa do nosso próprio objetivo, que a gente não dá realmente atenção àquilo que nós precisamos realmente. E o precisar realmente de cada um de si, não é egoísmo. Auto-amor não é egoísmo. Por vezes a gente pensa que eu tenho que dar tudo de mim para as pessoas. Eu tenho que me doar, eu tenho que me entregar, eu tenho que fazer tudo só pelo próximo, que aí eu vou para o céu, né? Eu tô abençoado. Ele falou, não. Primeiramente nós temos que fazer por nós mesmos. Porque Jesus fala lá no Evangelho, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou, o que isso quer dizer? Cada um dá aquilo que possui. Então, se eu não possuo a mim mesmo, não tem como eu me doar para o próximo. Se eu não me amo, não tem como eu doar amor a alguém. Se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar de outra pessoa. Nós vamos adoecer primeiro fazendo isso, porque chegará um momento que aquilo que nós estamos entregando vai secar em nós. Quando a gente pensa, fala, olha, eu quero alguém que me faça feliz. Você faz ideia do mal que você está fazendo na vida dessa pessoa, pensar isso? Ou exigir isso dela? Você condicionar uma pessoa a te fazer feliz, quando quem tem que ser feliz é você mesmo. Assim, então não busque uma pessoa para te fazer feliz, ou não queira fazer alguém feliz. Quando você vai querer encontrar alguma situação como essa, busque ser você primeiramente feliz. E encontre alguém feliz também, para contemplar essa felicidade de uma forma mútua. Porque se você ficar nessa obrigação, eu tenho que fazer ela feliz o tempo todo, você vai ter uma pessoa feliz e a outra escravizada. Ou vice-versa. Ou você vai ficar exigindo o tempo inteiro que aquela pessoa te sacie, te mantenha num estado de felicidade que é puramente prazer. Não é realmente uma felicidade íntima própria. Porque se aquela pessoa falta amanhã, o que acontece com a sua vida? Desmorona, desaba, acaba com tudo. Você fala, meu Deus, perdi tudo. Não, não perdeu nada. Você não tinha nada, porque você não tinha a si mesmo. Entender essa relação nós, Deus, o próximo, com a mediunidade, faz com que a gente busque esse autodesenvolvimento, esse auto-amor, uma procura íntima e pessoal de encontrar a si mesmo. Eu já falei por diversas vezes uma coisa que eu vivi. A pior sensação que eu tive na minha vida foi de perder a mim mesmo. Eu imagino que perder pessoas próximas é muito doloroso, mas perder a si mesmo é algo assim transtornador. Porque nada mais faz sentido, você pode ter tudo e nada faz sentido. Aí nós vamos naquelas ideologias, falar, porque a riqueza, o bem-estar gera felicidade. Nós vemos palácio cheio de pessoas depressivas. E da mesma forma nós vemos pessoas numa vida tão escassa, com um nível de felicidade, realização absurda. Que eu falo, se vocês começarem a trabalhar esse projeto que entrega alimento na rua, sim, nós temos alguns institutos que nós ajudamos através da nossa editora lá em Duartina, lá em Campo Grande, que é um instituto que atende pessoas na rua. Em Duartina nós temos também projetos sociais que atendem pessoas. Quando você vai de encontro com elas, a felicidade que elas têm ali, só da sua companhia, de um alimento, da sua atenção, é algo que para eles não existe preço que pague. E às vezes a gente tem isso tudo dentro da nossa casa, a gente tem alimento, a gente tem companhia, tem atenção, mas não sabe valorizar. Então, onde que está esse estado de consciência da felicidade? Está naquilo que a gente possui fora ou está naquilo que a gente tem por dentro, né? Já teve uma situação, nós fomos fazer uma entrega numa área rural lá de Duartina, a pessoa, ela morava com a mãe e 3 filhos. E era viúva, não tinha ajuda de ninguém. A casa que ela morava, para vocês terem ideia, que essa família morava, era uma casa que foi abandonada, dentro de uma área rural. E eles foram lá, se apossaram da casa, que estava abandonada, e estavam morando lá dentro. Você entrava lá, o chão de terra, embaixo da árvore, não tinha uma folha no chão. Ela varria a terra. Ela cuidava da casa como se cuidasse de um palácio.
E você via que as crianças viviam bem ali, porque tinham amor, tinham um relacionamento, mesmo naquela condição extremamente escassa de fortuna material, vamos dizer assim. Mas de uma condição espiritual, pelo simples agrado de ter um lar, e ter ali as pessoas que chegavam para ajudar, para conversar, para dar apoio, tinha um valor do tamanho do mundo. Eu ia embora para minha casa sentindo a pessoa mais infeliz do mundo fazendo aquilo. Que eu falava, porque eu tenho tudo e eu não consigo ser feliz e realizada como ela, na situação que ela está. Então, ver o quanto a nossa consciência, o quanto esse encontro conosco mesmo, é o que vai fazer a gente sair da situação que a gente está, seja lá qual for. Ter ajuda, ter auxílio, buscar por ajuda, buscar por auxílio é sempre importante, porque isso vai nos iluminando a direção que a gente precisa caminhar. Mas quem precisa caminhar somos nós. Quem precisa ir atrás somos nós. Quem precisa encontrar somos nós. Então, esses trabalhos sociais que envolvem aqui os projetos da casa, que precisam de vocês como voluntários, eles são uma maneira de encontrar a própria felicidade. A realização assim humana, porque está faltando para nós sermos humanos. Esses tempos eu estava fazendo uma atualização de uma coisa que Chico falou no Pinga Fogo uma vez, quando perguntaram para ele sobre a Revolução Industrial. E ali Chico falava, através de Emmanuel, que essa Revolução Industrial, esse desenvolvimento, chegaria no futuro ao ponto de que toda a força humana seria substituída por máquinas. E hoje a gente vê isso, né? As lavouras, a gente não tem mais aquelas centenas de ônibus com um mundo de trabalhadores operando lá. A gente vê uma máquina que faz tudo. Mas a gente viu um ônibus descendo com 40 pessoas com motosserra para derrubar uma roça de eucalipto, né? Hoje um operador com uma máquina faz o serviço de 100 deles em 1 hora. Então você vê que aquela força foi substituída. Para quê? Para que as pessoas pudessem, através da evolução da ciência, que é o que é a proposta do Espiritismo, possa desenvolver o quê? Essa parte intelectual. Segundo o Livro dos Espíritos, a intelectualidade e a moralidade, elas crescem mais ou menos junto. Porém, a parte intelectual tem a tendência de crescer de uma maneira muito mais adiantada, muito mais rápido do que a moral. Mas chegará um ponto que a nossa inteligência, a nossa intelectualidade começa a nos cobrar a moralidade. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento, conseguimos compreender, fica irracional não praticarmos. Hoje, nós passamos por um outro processo dessas revoluções. A inteligência artificial, ela está substituindo a parte intelectual humana no trabalho. Eu tenho uma sala de corte da minha empresa lá, que antigamente eu trabalhava com 8 funcionários, hoje eu tenho 1. E eu tenho 1 porque eu gosto muito dele, porque aquela mesma sala de corte, ela me ofereceu um negócio, uma bolinha desse tamanho assim, ó, chamado Alexa. Ela faz tudo o que ele faz. Só eu falando com ela. Então vê, mas um trabalho que era intelectual está sendo substituído por algo robotizado. Vai sobrar o que dessas relações para nós? A fraterna, né? Vai sobrar para nós tempo para sermos humanos. Então, todo mundo está com medo, fala, a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo. Vai surgir outras funções, outras faculdades, e talvez chegaremos a um tempo no mundo que a coisa seja tão igual, né? Que tudo se sustente por natural. A gente entenda aquilo que Paulo falou também, possuir posse do necessário. A gente sempre está em busca de mais, porque nunca está satisfeito com o que quer, só com aquilo que possui, né? A gente quer um carro, depois quer um carro mais novo, depois tem um carro mais novo que é 2 carros, aí tem uma casa, que é uma casa maior, depois quer uma casa ainda maior, e por aí vai. Por quê? É natural do ser humano esse instinto de conquista, de crescimento, porque enxerga que o próprio crescimento é aquilo que você vai ampliando do seu patrimônio. Falar, olha, aquela pessoa é bem de vida, né? Nessa mentalidade, essa visão que a gente tem. Agora, essa pessoa realmente ela é preenchida?
Essa pessoa realmente tem a si mesmo? Essa pessoa, ela possui um amor tão genuíno por si, que gera felicidade, que atrai pessoas felizes para viver perto dela? Ela consegue amparar alguém com palavras, com presença, com um sorriso, que seja? Talvez não. Então, realmente, essa pessoa é completa? Não. Ela é vazia. Ela tem posses, mas não possui a si mesmo. Tem uma mensagem da Clara, minha orientadora, que uma vez ela falou isso. Relação dos filhos, porque às vezes a gente acha que cuidar do filho, né, é sair entregando tudo aquilo de facilidade para que ele não precise fazer nada, ele tenha tudo. Ele venha e passe de férias, né, sobre a vida. E será que é isso mesmo? Porque vai chegar um momento que a gente vai desencarnar. E se a gente chegar a desencarnar antes dos nossos filhos, o que nós vamos deixar para eles? Só coisas, mas não valores. E o que protege as pessoas são valores, porque os valores vão com eles aonde eles estiverem. Falo, não adianta eu chegar no meu filho, eu uso ele sempre como exemplo, coitado. Não adianta eu chegar no meu filho e falar para ele, falar, olha, você não pode beber, porque vai te fazer mal, você não pode fumar, porque pode desenvolver uma doença, você não pode usar droga, que isso aí pode acabar com a sua vida. E ficar do lado dele o tempo inteiro. Ele for sair com os amigos, vamos fazer um churrasco, ele pegar uma lata de cerveja, não pode beber. Ele pegar um cigarro, arrancar, jogar no chão, não pode fumar. Eu estou dando valor a ele? Não estou, porque quando ele estiver sozinho, eu não estarei lá para condicionar, para olhar ele. Mas se eu ensiná-lo, educá-lo, mostrar que aquilo ali é ruim para ele, esses valores vão com ele aonde ele estiver, porque a própria consciência vai lhes trazer isso. E às vezes a gente tem a mania, né, de achar que as leis divinas, elas podem ser contornadas assim como as nossas leis físicas são, né? O João usou um exemplo ali das vagas ali, as vagas especiais que nós temos aqui na entrada da casa. Quem nunca, na pressa, ou só naquele momentinho, não parou numa vaga de idoso, de cadeirante, num portão, falou, rapidinho, para ali, desce, faz o que tem que fazer ali, 5, 10 minutinhos, volta, monta no carro e sai de novo, achando que está tudo bem. Fala assim, mas eu não prejudiquei nada, não fiz mal a ninguém. Falei, será mesmo? Falei, talvez a gente não matou ninguém, né? Mas só a ideia de que, vou fazer isso aqui e está tudo certo, condiciona a nós pensarmos da mesma maneira com as coisas de Deus, com as leis divinas. Porque aí a gente vai achar que, vou dar uma erradinha aqui, está tudo certo. Eu faço um monte de coisa boa depois e acaba compensando, né? Então vê o quanto que nós mesmos nos fraudamos. Nós mesmos nos colocamos na condição assim de errar por voluntário. Quando na realidade a gente devia ter consciência o tempo inteiro. Não existe uma lei que proíbe a gente de parar o carro ali? Então, por lei, se nós não temos aquelas necessidades, nós não podemos utilizá-la. Assim também é para as leis divinas. Porque Deus vai junto comigo aonde eu quero errar? Ele vai. Só que ele chega lá, ele me arranca de lá e fala, não, Diego, você não vai fazer isso porque isso aqui é errado, isso é contra a minha lei. A lei que te protege, porque a lei divina não pune ninguém, a lei nos protege. É só para coisa boa, não tem nada de coisa ruim que a lei nos exija fazer. É só um desenvolvimento, um amor, a nossa consciência. Então, Deus não vai junto comigo. Ele não vai chegar, Diego, não faz isso, sai daqui, vou te tirar, vou te levar embora daqui para você não errar, porque senão você vai arrumar um pecado para a sua vida, né? Não, onde que ele está? Está na minha consciência, ele está nos meus valores. Então, a hora de eu chegar lá e fazer alguma coisa errada, eu vou pegar na minha consciência e falar, poxa, isso aqui não é certo. Isso aqui pode prejudicar alguém. Isso aqui é um mal que eu posso criar. Isso aqui pode gerar uma consequência muito pior lá adiante. Então, eu devo fazer? Não. Porque não vai fazer mal só às outras pessoas, vai ser a mim também. Porque sou o responsável por isso. Nós somos responsáveis por tudo que nós causamos. Às vezes a gente acredita que não, né? Fala, a pessoa que se lascou. Foi ela que fez, ela que vai pagar. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma
uma parte que eu acho fantástica. Fala da prática do bem. Às vezes a gente fala, mas eu não faço bem, mas também não faço mal. Então tá kit, né? Tá equilibrado. Isso é a consciência de uma criança, porque quando pergunta sobre a destinação das crianças, se elas têm punições, como que é no mundo espiritual, porque fala, mas ela não fez mal a ninguém, né? Por que ela pode ir para o mundo espiritual, sim, sofrer, ter alguma situação? E os espíritos são categóricos, são justos. Ele fala, ela não fez mal, mas também não fez bem. Então ela está diante da sua consciência daquilo que ela teve posteriormente. Porque ela é um espírito em progresso, ela estava na formação de um corpo infantil, mas o espírito não. Agora conosco é a mesma situação. Se a gente pensar, falar, é só não fazer o mal que está tudo certo, a gente está nessa mentalidade infantil. Nós somos responsáveis o quê? Com as coisas nossas do passado, do pretérito. Então, se a gente não buscar se melhorar, não buscar nos acertarmos, aquilo que a gente já está carregando vai vir ainda com mais força, com mais intensidade. Para quê? Para que a gente possa se movimentar. E essa pergunta, ela fala algo ainda mais intenso, que ela fala, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E ainda somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem a alguém e não faz, as consequências daquilo que nós deixamos de fazer também tem responsabilidade nossa. É você estar ali na esquina, tá vindo, abriu o semáforo e tem uma senhora de idade atravessando a rua e tá vindo uma pessoa mexendo no celular, não está vendo o trânsito, e você tem a oportunidade de catar aquela senhora pelo braço e puxar, e você não faz nada. De quem que é a culpa? Da senhora que está atravessando a rua, do rapaz que está mexendo no celular, ou de você que não fez nada? De todos, né? De todos. Ela talvez não tinha ali consciência da distância, da velocidade que ia demorar. A pessoa que está mexendo no celular está sendo imprudente, está sendo responsável por aquilo também. Só que você tem a chance de ajudar e não ajuda, você vai tomar uma parcela de culpa também pelo bem que deixou de fazer. Então, não é só nessas coisas rotineiras, né? Mas imagina o bem que nós deixamos de fazer a nós mesmos. Quem será responsável por ele? A gente. A gente. Então, buscar o trabalho social, buscar o amparo, buscar o desenvolvimento pessoal, buscar o alto amor. O alto amor. A coisa mais importante que a doutrina nos entrega é o alto amor, é o autoconhecimento. Porque ela não fala sobre espíritos, ela não fala sobre Jesus, ela não fala sobre vida espiritual, ela não fala sobre nada, ela fala sobre a gente. Lê o livro dos Espíritos pensando nisso, isso aqui é um manual para mim. Lê o Evangelho pensando nisso, isso aqui é um manual para a minha vida. É uma maneira de me colocar numa condição melhor para viver, mais consciente, mais sábia. Automaticamente tudo que a gente vai escolher vai frutificar em resultados melhores na nossa vida. Vai nos aproximar mais de Deus, vai nos colocar diante dessa consciência espiritual que está aqui para nos amparar. A gente pensa, todos nós temos um mentor, um anjo da guarda, alguém que nos auxilia, né? Todos nós temos, está lá também no livro dos Espíritos, que a cada um possui uma pessoa um pouco mais adiantada para que seja auxiliado no nosso curso, no nosso desenvolvimento. E às vezes a gente pensa, eu não tenho, porque eu nunca ouvi, nunca vi ele, e não sei nem o nome, né? E qual a obrigação que a gente tem realmente de saber o nome? A gente busca acreditando que essa relação tem que ser assim, eu tenho que ter uma imagem física para acreditar. Porque uma imagem física hoje tem um negócio que te ajuda muito. ChatGPT, chega lá e fala, gera uma imagem de um anjo da guarda para a minha vida. Pouco, vai te dar. Imagina que é ele, ou ela, quem ele der. E cria ali laços de uma relação realmente. Às vezes a gente fica buscando a Deus de uma forma tão física, tão materializada, e se frustra, porque a gente não consegue encontrar ele nessa condição. Porque não é. Deus, segundo João, é amor. E segundo os Espíritos, é a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo, inteligência suprema. Olha as características de Deus. Tem alguma coisa de material nisso? Não, ela é etérea. Outro dia eu estava numa sessão, chegou uma mãe e falou, eu não sei se meu filho pode escrever.
falei, por quê? Normalmente as pessoas acham que é pessoal analfabeta que não pode escrever. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque ele era ateu. Então, eu não sei como é que funciona. Eu falei, mas o fato de ser ateu, como o João falou de um projeto ecumênico, né, não nos faz uma pessoa ruim. Ela faz uma pessoa descrente, talvez, da ideologia de Deus religioso. E eu falei para ela, e esse Deus que o teu filho não acreditava, eu também não acredito. Então eu também sou ateu. Se for para buscar um Deus, um trono soberano, louco para me ferrar, né? É verdade. Que às vezes eu fico ouvindo as ideologias das pessoas de Deus e falo, cara, esse cara está louco para me ferrar. Ele está louco para eu errar, para ele catar eu. Não tem um relacionamento, não tem uma razão para enxergar um Deus assim. Falo, não tem lógica. Falo, o que a doutrina nos esclarece, ela dá um autoconhecimento que eu começo a me tornar crítico com essas ideologias. Porque qual o sentido de Deus, amor, um pai tão perfeito quanto Jesus nos anunciou, ser esse cara que está ali louco para me pegar também? Não tem fundamento. Qual o sentido de Deus ser um cara perfeito, criar ambientes propícios a dor e sofrimento? Qual a lógica de uma pessoa como Jesus vir nos falar tanto sobre perdão e o próprio Criador dele não perdoar, colocar almas a sofrer pela eternidade? Vê que não vai mais fechando a conta daquilo que nos era entregado, que era Deus. Eu falei, a pior de todas as ideias que já me colocaram sobre Deus é: se eu sou Deus, vocês são meus filhos, eu os amo, e vocês têm a obrigação de me amar. Agora vocês não sabem como me amar. E por não saber como me amar, eu posso lhes punir. Complicado, né? Agora, como eu sou bom, amo vocês, mas vocês não me amam, porque vocês são pecadores, eu vou pegar um filho perfeito meu, o melhor deles, vou dar a vocês, para vocês matarem, e vocês todos estão livres dos seus pecados. Faz sentido? Então, aonde isso fez sentido? Até hoje está aí essa ideia. Então, vê o quanto o conhecimento nos coloca próximo a Deus e a gente passa a entender melhor as coisas. Se a gente não usar aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência, o raciocínio, a forma assim de buscar compreender realmente para o nosso próprio bem, a gente nunca vai conseguir encontrar esse Deus, nunca vai ter proximidade com Ele. Então é necessário o trabalho no bem, o social, o desenvolvimento da parte espiritual, essa comunhão minha com Deus, seja nas pequenas coisas. Não é nos grandes feitos que a gente vai encontrar a Deus, é normalmente no silêncio. Quem me acompanha aí, toda tarde eu tenho 2, 3 minutos com Deus. Eu vou lá, sento na minha sacada, estico o pé em cima da mesa, fico vendo o sol ir embora. Todo santo dia que eu estou ali, que nesse horário, eu aproveito. Aquele momento é um momento de eu olhar para o céu e falar, nossa, como eu sou pequeno, como eu estou distante ainda desse Criador. Mas é algo que me motiva a falar, olha, amanhã vai estar aí tudo de novo, e tudo de graça. Isso é o que Deus nos dá, a vida. O aperfeiçoamento, essa busca, esse desenvolvimento, é função nossa e não dele. As dificuldades, as amarguras, as perdas, são coisas que acontecem na nossa vida para a gente ver o quanto ele é maior do que tudo isso, porque nada que possui valor é perdido. Acumulai tesouros nos céus, porque lá ladrão não rouba, a traça não corrói, o tempo não destrói. Então tudo que a gente possui é eterno. E nada melhor do que possuir a si mesmo, para ter a certeza que nós iremos encontrar tudo aquilo que nos faz bem. Buscar pelo desenvolvimento da consciência espiritual não é espiritualizar-se para uma religião, mas melhorar-se para si mesmo. É ter mais leveza na vida diante das dificuldades. É entender aquele trecho maldito da Bíblia que fala em tudo dai graça. Eu falei, como que eu vou dar graça em tudo se tem coisa que me desgraça, né? É justamente isso, é entender que tudo tem um movimento para me transformar para melhor. A perda de apegos,
a perda de valores para coisas temporais, e onde a gente consegue somatizar o nosso coração para as coisas que realmente são eternas. Esse é o maior benefício que nós podemos fazer a nós mesmos e a nossa humanidade. Se a gente quer um mundo melhor, melhor a si mesmo. Não é tentando mudar o próximo, mas mudando primeiro a nós. E o próximo vai se mudar com o nosso exemplo. Jesus não veio e não mudou ninguém. Ele não exigiu nada de ninguém. Ele só falava para as pessoas: deixa aquilo que você viveu até hoje, me siga. E seguir não era seguir ele aos seus passos, mas seguir os seus ensinamentos. Eles estão aí para que a gente possa nos desenvolver, para que a gente possa caminhar de forma mais leve e na certeza da companhia desse Deus soberano que nos acompanha. Que Jesus abençoe os vossos dias. Agradeço pela atenção de todos. Tem que fazer a prece, né? Cadê o João? Está ali. Tem mais uns recados ainda. O João vai dar uns recados para vocês. Então, eu agradeço a atenção de todos. Espero que sejam um dia iluminado e que essas palavras possam, pelo menos, motivá-los a buscar algo maior para a vida. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente agradece o Diego. A hora que você falou do Deus que a gente imagina, eu lembrei que, quando eu era criança, sempre imaginei aquele Deus cabeludo, barbudo, de roupa branca, né? Cabelo e barba branca, aquela roupona branca, aquele camisolão lá em cima na nuvem me olhando. E a gente tem muita dificuldade, realmente, ainda em entender Deus, né? E concordo muito com o que você falou da questão do ateu. Mas vamos lá, né? Isso é uma matéria para uma outra palestra para o Diego trazer para a gente. O que a gente pede agora aos trabalhadores se posicionarem. A gente vai fazer o passo coletivo. Sempre falo para vocês que o passo coletivo é muito importante. O passo coletivo tem uma efetividade, acreditem nisso. No momento que a gente entra na casa espírita, recebemos muita energia. Então, vamos lá. Vamos manter o pensamento nisso, né? Nesse recebimento de energia. E, principalmente, os que não se sentirem bem depois, quiserem digamos, um atendimento individualizado, passe, permaneça nos seus locais, no seu local de assento, né? E, principalmente, imagine coisas boas, façam preces, já vamos preparando realmente o seu espírito para receber o passe que vem. E o Diego vai fazer a prece, que é o nosso passe coletivo. Obrigado, Diego. Colocando os corações em sintonia com o alto, que a gente possa dar abertura a esses irmãos que se movimentam através do amor, das energias divinas, em busca de curar as nossas aflições. Que a gente possa confiar a Deus todas as amarguras, todos os nossos fardos, porque Jesus nos garantiu a consolação, nos garantiu o amparo até o cessar dos séculos. Se a nossa consciência estiver ligada a Ele, jamais nos sentiremos sozinhos. Que esse momento seja uma comunhão da nossa fé com o vosso amor. Que a gente possa absorver cada gota dessa centelha divina que é despejada sobre esse ambiente. Através do perfume das flores do seu campo, a nossa vida se torne mais próspera. Que o nosso amor se sintonize com essa sua luz e que nos guie para diante de Ti, onde a gente possa alcançar as nossas gratificações pelo bem que produzimos. Possamos também nos afastar das vicissitudes, das amarguras, dos maus pensamentos que tendem a nos manter na mornitude. Que a gente possa ter consciência da dimensão desse amparo pelo qual estamos recebendo, para que a gente consiga transformar realmente as nossas vidas de uma forma próspera, leve, sutil e sempre amparada por esse amor mais alto. Que assim seja.